Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o seguidor Juliano Venturini me pediu para fazer um vídeo falando sobre a minha vivência sobre o HIV. Ele disse o seguinte: conte mais sobre sua vivência, prováveis amigos que perdeu e como foi passar pelo começo da pandemia do HIV. Obrigado. Eu que agradeço, né? Na verdade, assim, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas de forma mais aleatória, né? Então esse vídeo vai ficar sendo uma coisa mais específica sobre aquilo que eu realmente vivi a respeito do assunto. Mas antes de continuar, gente, rapidinho. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, comentem, por favor, bastante, tá? Deixa o joinha aí e indiquem o canal para os amiguinhos. Ok? Então vamos lá. A minha primeira experiência com HIV, com a AIDS, foi bem pesada, né? Porque coincidiu com a minha descoberta, né? A descoberta da minha homossexualidade. A maioria das pessoas se descobre, né, ali na pré-adolescência, né, por volta dos 11, 12, 13 anos. Eu acho que isso aconteceu ali por volta dos meus 13 anos, por aí. Talvez um pouquinho antes, né, depois não, mas talvez um pouquinho antes, não sei. Mas por ali pelos 13 anos. E aí, o que acontece? Eu descobri que eu era gay, um certo conflitozinho, no meu caso foi um conflito até leve. Mas aí, de cara, começaram a sair as primeiras notícias, né, sobre essa nova doença, que era tudo muito novo, como está acontecendo hoje com a Covid, né? Mas era tudo muito novo, só que tinha um componente a mais, que era a coisa da censura. Era tudo muito censuradozinho, era tudo muito escondido, né? Não queriam se falar muito, né? Principalmente aonde surgiu, né? Lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda, aquilo ficou muito encoberto durante muito tempo. E quando chega aqui no Brasil, as primeiras vítimas da AIDS, isso aconteceu no mundo inteiro, foram os gays, né? Foram os homens gays. E aí eles resolveram, obviamente, né? Claro, eles não poderiam ter feito diferente, associar a doença aos gays, porque já que foram os primeiros, então eles colocaram como se fosse uma coisa exclusiva dos gays, né? E aí ela recebeu dois nomes assim, principais nomes, né? Os principais nomes foram câncer gay e peste gay. Então vocês imaginem um menino, né, de seus 13 anos se descobrindo gay e já ouvindo eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi no rádio, e aí ouvindo nessa coisa do câncer gay, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: eu vou morrer disso, né? Porque eu imaginei na minha cabeça de criança que o fato de ser gay fazia com que a pessoa ficasse doente e morresse. Era essa a ideia. Assustador, né? Nessa época eu morava em Saquarema, porque eu nasci em Araruama, morava em Saquarema, morei em Saquarema durante muitos anos, e então ali no comecinho dos anos 80, bem mesmo nos anos 80 mesmo, né? Comecinho, morando numa cidade mais ou menos de interior, então o impacto foi bem grande. Logo depois, eu e minha mãe viemos morar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, e aí várias outras experiências, né? A segunda experiência que eu lembro de ter tido em relação ao HIV/AIDS foi a morte do Rock Hudson, né? Isso foi assim, né, uma notícia explosiva, porque logo depois vieram as especulações sobre o fato dele ser gay, né? E aí tem uma coisa engraçada, né? Mas é engraçado mesmo. Teve uma coisa engraçada nisso tudo, que apesar dele ter morrido, apesar dele ter sofrido tanto, que ele sofreu bastante, né? Ele não demorou muito a morrer, descobriu a doença, eu acho que 3 meses depois ele já tinha morrido, mas ele sofreu bastante.
E o engraçado era isso, que eu ficava torcendo para que realmente ele fosse gay. A coisa da representatividade, né? Que as pessoas acham que não importa, mas importa demais. Lembrando que eu ali já devia ter ali uns 15 por aí, né? Não, acho que mais. Acho que o Rock Hudson morreu, acho que foi em 85, se eu não me engano. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que foi isso. E depois do Rock Hudson, vários outros artistas foram morrendo também, né? Eu lembro ali do Freddie Mercury, do Cazuza, Lauro Corona, o Caio Fernando Abreu. Muita gente, muitos artistas. E aí eu já estava aqui no Rio já, né, há algum tempo, e aí eu fui trabalhar num banco. E nesse banco eu conheci, lógico, né, eram muitas pessoas, eu trabalhava junto de muita gente. Eu não trabalhava na agência, né, eu trabalhava no centro de processamento de dados, mas era muita gente. E aí eu fiz algumas amizades e teve uma pessoa em especial que ficou muito meu amigo, né, que foi um rapaz chamado Marcelo, ele era gay também. E ele já morava numa cidade bem distante da minha, porque na época eu morava no subúrbio do Rio, ele morava em São Gonçalo, né, eram distâncias opostas, mas eu ia na casa dele bastante, ele ia na minha também. Um amigo mesmo, um inseparável, assim, um irmão, na verdade, que eu fiz, né, na vida. Uma pessoa encantadora, assim, a gente se deu muito bem. E um belo dia ele resolve me dizer que ele era HIV positivo já há algum tempo. E naquela época, isso era uma notícia muito triste, porque era o mesmo que dizer, olha, eu vou morrer. Né? Daqui a algum tempo eu vou morrer. Eu estou condenado à morte. Porque naquela época ainda não existia medicação nenhuma. Existiam algumas medicações, tipo o AZT, né, que apareceu, mas não salvava ninguém, né, fazia com que a pessoa vivesse um pouquinho mais, mas também destruía, em compensação também destruía a pessoa. Aliás, todos os medicamentos, né, os primeiros que foram aparecendo, eles eram muito, muito fortes, eles acabavam com a pessoa. Né? Mas era a única esperança, era a única coisa que tinha, tanto é que os remédios eles começaram a ser liberados, mesmo com todos esses problemas, porque era isso ou morrer mais rápido. Então, os remédios prolongavam um pouquinho mais, né, a expectativa de vida dessas pessoas. E nessa época nem isso tinha. Então, quando o Marcelo me contou isso, era o mesmo que dizer, olha, eu vou morrer. Então foi assim uma pancada. Foi bem pesado para mim. Porque ele era muito meu amigo, eu gostava muito dele. E aí, né, lá onde a gente trabalhava, tinha muita gente mesmo, e tinha um outro, a gente tinha um grupinho, né, sempre formam as turminhas, né, e dentro dessas turminhas tinha o Marcelo, o Heraldo, e tinha o Kiko, que era um menino que não estava doente, não tinha nada, aparentemente, mas era um menino que foi engraçado e depois de um certo tempo ele começou a ficar muito resfriado. Ele ficava resfriado, curava, ficava resfriado de novo, curava, ficava resfriado de novo. E a gente sempre falava, cara, mas que coisa estranha, né? E aí um belo dia, o Kiko saía muito com a gente, aquela coisa toda. Um belo dia o Kiko não foi trabalhar. No outro dia também não. No terceiro dia a gente já ficou muito preocupado. Ligamos para a casa dele e fomos informados que ele tinha falecido. Assim. Ele se sentiu mal, foi levado para o hospital, ficou internado um dia e morreu. Foi uma pancada também, porque todo mundo ficou assim, né, desesperado. Como assim? Ele estava aqui ontem, trabalhando normal. E era mais uma porrada, porque a gente sabia que isso podia acontecer com o Marcelo também. Enfim, era uma coisa muito, muito ruim. E nessa época, eu saía muito, né, boates, aquela coisa, eu conhecia muita gente.
E, e toda semana, né, sumia alguém. E quando alguém sumia, a gente já sabia que a pessoa ou estava internada ou tinha morrido. Então as pessoas iam morrendo numa profusão, numa quantidade absurda, né? Era o tempo todo as pessoas iam morrendo, ficando doentes e morrendo, ficando doentes e morrendo. E era muita, muita gente mesmo. E dentre esses meus amigos do banco tinha o Heraldo, né, que morava com um outro rapaz. Eles eram companheiros de muitos e muitos anos. O Roberto, e o Roberto era HIV positivo, o Heraldo não, mas o Roberto era. E eu lembro que uma vez eu fui na casa deles e a gente tinha combinado de sair. Ia sair eu, o Heraldo, o Roberto e um outro rapaz, que também era HIV positivo, que estava lá. Íamos sair todos para algum lugar, para uma boate, alguma coisa assim. E aí começamos a caminhar. Era perto para onde a gente ia. E aí a gente olha para trás, os dois ficaram parados, ficaram parados na calçada. E aí a gente voltou, o que houve? Não, a gente não vai mais. Não vai porque nós estamos cansados demais, a gente não consegue mais andar. E eles não conseguiam dar 20 passos, porque eles ficavam tão cansados. E aí eles tiveram que voltar para casa. Eu lembro dessa cena até hoje. Foi uma coisa assim, que era muito próximo, né? Bom, e logo depois, um mês depois por aí, o Roberto morreu. E eu cheguei a contar isso num vídeo aqui, que no dia seguinte a família que não o via há anos, que não queria saber dele há anos, que não o procurava há anos, bateu lá na porta, né, do apartamento onde eles viviam e levaram tudo. Tudo. O Roberto, ele era um artesão maravilhoso, ele tinha peças lindíssimas de cerâmica. Eles levaram tudo, absolutamente tudo. O Heraldo ficou sem nada em casa, né? E a revolta maior dele, olha que coisa engraçada, né? Nem eram as coisas que eles tinham levado. Era o fato deles passarem anos sem ver aquele menino, sem procurá-lo, né? E aí depois que morre vai lá e pega tudo. Na época não tinha nada disso, né? Não tinha essa coisa de união estável. A lei era totalmente... assim, fingia que a gente não existia, né? A lei simplesmente... Nós não existíamos para a lei. Nós simplesmente não existíamos. Bom, e aí depois disso o Marcelo continuou bem, inclusive, né? Mas aí um belo dia ele começou a sentir dificuldade de andar e aí descobriu que ele estava com uma lesão na medula que o impedia de andar normalmente. Ele foi perdendo os movimentos da perna, passou a não andar mais e mesmo assim continuou vivendo a vida dele. Só que aí depois ele teve um problema no cérebro também. E aí eu lembro daquela série It's Assim, que tem uma cena muito, muito parecida, que o rapaz está internado e ele começa a perder, né, a coisa da vergonha. E eu lembro que o Marcelo também ficou assim, e eram situações muito constrangedoras, porque a família dele era toda evangélica, gostavam muito dele, tratavam ele muitíssimo bem, mas era constrangedor, né, porque ele ficava pelado e tentava se masturbar, era uma coisa na frente de todo mundo, era uma coisa muito constrangedora mesmo. E aí depois ele veio a falecer, né, depois de muitos e muitos anos, ele veio a falecer. Nós já tínhamos saído do banco há muito tempo, ele bem antes de mim, por conta da doença.
E aí ele faleceu. Bom, e aí anos depois, quando eu conheci o Gilmar na casa de um outro amigo meu, né, um irmão mesmo, esse era irmão mesmo, de vida toda, né? E a casa dele sempre vivia muito cheia, muitos amigos, aquela coisa toda, e eu acabei conhecendo o Gilmar lá, como já contei no outro vídeo, vou deixar o vídeo aqui para vocês. E um desses amigos, bem nessa época mesmo, descobriu também que era HIV positivo, porque ele, indo trabalhar, se sentiu mal, levaram ele para o hospital e acabou descobrindo que ele era HIV positivo. Ele ficou internado muito tempo na Santa Casa de Misericórdia. Não eram pessoas indo visitá-lo, eram multidões, porque ele é uma pessoa muito querida, muitos e muitos amigos, até hoje, muitos amigos, uma pessoa muito querida mesmo por todo mundo. Então era muita gente, eu lembro que parecia festa, né? E ele ficou internado lá muito tempo e ele ficou muito mal. E depois da Santa Casa ele foi para um outro hospital muito mal mesmo, nós achamos que ele não ia resistir. Ele ficou num quarto, se eu não me engano, com 4 pessoas, e se eu não me engano também, 3 delas foram e ele resistiu, ele ficou vivo. E aí depois de um certo tempo ele começou a melhorar, recebeu alta, foi para casa magérrimo, muito enfraquecido, muito frágilzinho, e foi para casa. A família dele o tratava muito bem, o trata muito bem até hoje. E eu lembro que eu estava, nessa época eu morava em Cascadura, né, eu e o Gilmar, e eu estava com um amigo meu em casa durante o dia, trabalhava de madrugada, o Gilmar estava trabalhando, estávamos eu e esse amigo conversando ali no quintal, e a gente ouviu uma vozinha lá longe, chamando a gente assim, e era ele, que tinha saído de casa sozinho e foi até a minha casa. Não era muito longe, mas tinha que pegar ônibus. E ele com uma vozinha muito fraquinha, muito subida, mas foi uma felicidade tão grande aquele dia. E depois ele foi melhorando, e está hoje aí, né, bem à beça, tomando os remedinhos dele. Teve algumas complicações, né, por conta da idade também, né, porque ele não é tão novo, mas por conta, óbvio, da doença, né, daquelas medicações. As medicações fizeram muito mal a ele no começo, ele chegou a ser internado com uma reação a um remédio que teve. Então as medicações eram muito fortes. Hoje não. A ciência tem evoluído bastante em relação aos remédios para portadores de HIV, ainda bem. Então, assim, a minha experiência longa, né, com essa questão do HIV é essa de muita perda. Perdi muitos amigos, muitas pessoas que eu conhecia, não só amigos, né, pessoas que a gente conhece, né, pessoas que estavam ali no nosso dia a dia, sentados, comendo, bebendo, no dia seguinte sendo enterrado, enfim, uma coisa muito triste. E durante todo esse tempo, o medo, né, de se infectar, tomando, lógico, os cuidados todos, né, mas mesmo assim a gente fica com muito medo. E é para ter medo mesmo. Porque mesmo hoje não é uma doença fácil, é uma doença crônica, é uma doença onde as pessoas precisam tomar medicações, que apesar de não serem tão fortes quanto antes, não fazerem tão mal, né, como lá no começo, não são coisinhas facinhas, não é como tomar um AS, né, um remedinho para dor de cabeça, não é. É algo pesado ainda, é algo complicado. Então, assim, é para se ter muito cuidado ainda, né? Enfim, gente, é um assunto muito triste, né? Eu sei, mas eu acho que eu posso... Eu acho que isso contribui, né? Com o debate também, e para quem não viveu essa época, né, toda, de muita dor, muita perda, muito desespero, né? Para quem não viveu tudo isso, eu acho que esse tipo de relato é bom também, né? Para quem hoje acha que tudo bem, vai ficar só tomando remedinho, não é assim. As pessoas precisam fazer muitos exames, precisam tomar muitos remédios, né? Tem uma vida muito mais limitada,
Então, assim, não é tão facinho, não. Então, tomem muito cuidado, sim, usem camisinha assim, sempre, até porque o perigo não é só o HIV, né? Existem outras DSTs muito perigosas também. Então é muito bom as pessoas tomarem os seus devidos cuidados. E fica aí, né, o registro dessa minha vivência, né, desses meus relatos. Ok, né? Bom, era isso, Juliano. Então eu espero que você tenha gostado. E se vocês tiverem alguma coisa que queiram que eu conte, que eu fale, um assunto que eu aborde, é só deixar aí nos comentários que eu farei o possível para atender os pedidos. E aquele reforço, rapidinho, gente, quem estiver chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa um joinha, comentem bastante, tá bom? E não esqueçam de indicar o canal para os amiguinhos. Era isso, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo, não é? Então até amanhã.